Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. O nosso YouTube é o youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. E você também pode deixar o seu like e o seu comentário. Também estamos no Facebook Rádio AE Esportes. Rádio AE Esportes é o nosso Facebook. Você pode baixar o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E você também pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Pelo Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter, e o nosso Instagram é o @rádio Antena Esportiva. @rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Deixa eu mandar um abraço pra galera que mandou mensagem na semana passada. O Washington Queiroz, o Genivaldo Brambila, torcedor do Corinthians, o Eduardo Andrade sempre conosco, dizendo que não perde um Lotecando, sempre com boas análises, e o João Batista, de Araxá, no interior de Minas Gerais, ele disse que faz sempre os jogos dele depois, no caso, de ouvir o nosso programa. Muito obrigado pela audiência, João Batista, Eduardo Andrade, Genivaldo Brambila e Washington Queiroz. Muito bem, nesta semana temos o concurso 957 da Loteca, que vai pagar um prêmio estimado em R$300 mil. Isso porque tivemos um apostador que gabaritou os resultados dos jogos do concurso 956, por isso o prêmio volta ao patamar inicial. Na verdade, continua no patamar inicial, R$300 mil. E para você faturar essa grana toda, você precisa acertar os resultados destes 14 jogos que estão na sua tela, para você que está nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook. Vamos então à programação. Todos esses jogos serão analisados aqui no nosso programa. Jogo 1, Flamengo e Atlético. Jogo 2, Atlético de Madrid e Barcelona. Jogo 3, Cuiabá e América Mineiro. Jogo 4, Fortaleza e Atlético Goianiense. Jogo 5, CRB e CSA. Jogo 6, Fiorentina e Napoli. Jogo 7, Botafogo e Avaí. Jogo 8, Red Bull Bragantino e Corinthians. Jogo 9, Atlético Mineiro e Internacional. Jogo 10, Liverpool e Manchester City. Jogo 11, Chapecoense e São Paulo. Jogo 12, Palmeiras e Juventude. Jogo 13, Atalanta e Milan. E jogo 14, Grêmio e Sport Recife. Vamos então para as nossas análises, sem perder tempo. Começando pelo jogo 1, Flamengo e Atlético Paranaense, ou o Atlético. Domingo, 4 da tarde no Maracanã, pela rodada 23 do Brasileirão Série A, com transmissão da Antena Esportiva. Você pode acompanhar esse jogo pelo aplicativo, pelo YouTube e pelo Facebook da Antena. Muito bem, o Flamengo é o quarto colocado com 35 pontos e o Atlético é o nono com 30. Na rodada passada,
O Mengão empatou fora de casa com o América Mineiro em 1-1 e o Furacão venceu o Grêmio em casa por 4-2. Neste meio de semana, o Flamengo já entrou em campo, venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0 pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, jogo que você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva. Já o Atlético vai receber o Peñarol nesta quinta-feira na Arena da Baixada pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo do técnico Renato Gaúcho conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Flamengo que vem de 3 jogos seguidos sem saber o que é perder. Já o Atlético vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O time do Paulo Autuori vem de 3 jogos só com vitória. Como mandante na temporada, o Flamengo jogou 27 vezes com 19 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, enquanto o Atlético, na condição de visitante, fez 26 jogos com 11 vitórias, 2 empates e 13 derrotas. De acordo com as porcentagens, 71% de chances de vitória para o Flamengo, contra 18% de chances de empate e 11% de chances de vitória para o Furacão. Vamos às dicas para este jogo 1. O Flamengo sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos da Série A. Além disso, o rubro-negro carioca venceu 60% dos jogos como mandante nesta Série A. Já o Atlético vem de 6 derrotas seguidas como visitante na Série A do Brasileirão e o Furacão vem de 4 vitórias consecutivas por todas as competições. Jogo 2, Atlético de Madrid e Barcelona. Sábado, 5 da tarde, no Wanda Metropolitano, pela rodada 7 de La Liga. Só fazendo uma correção, o jogo não vai ser na Arena Castelão, vai ser sim no estádio do Atlético de Madrid, o Wanda Metropolitano pela La Liga, o Campeonato Espanhol. Muito bem, agora sim com os dados certinhos, vamos analisar esse jogo 2. O Atlético de Madrid é o 4º colocado com 14 pontos e o Barcelona é o 6º com 12 pontos. Na rodada passada, os colchoneros perderam para o Alavés por 1-0, fora de casa, e o Barcelona bateu o Levante em casa por 3-0. No meio de semana, pela Champions League, o Atlético de Madrid derrotou o Milan na Itália por 2-1 e o Barcelona se deu mal, foi até Portugal e perdeu para o Benfica do nosso querido Jorge Jesus por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Atlético de Madrid, do técnico Simeone, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Barcelona, do Ronald Koeman, conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Atlético de Madrid jogou 4 vezes com 1 vitória e 3 empates. Já o Barcelona, na condição de visitante, em 3 jogos, conseguiu 2 empates e 1 derrota, ainda não venceu fora de casa nesta temporada, algo raro na equipe do Barcelona. De acordo com as porcentagens, 24% de chances de vitória para o Atlético de Madrid, 54% de chances de empate e 22% de chances de vitória para o Barcelona. As dicas para este jogo 2 são as seguintes. O Atlético de Madrid defende uma invencibilidade de 11 jogos em casa por todas as competições, isso incluindo partidas da temporada passada. O time madrilenho também venceu como mandante o Barcelona apenas uma vez nos últimos 6 jogos. Já o Barcelona sofreu 7 derrotas nos últimos 46 jogos por todas as competições. E a equipe da Catalunha ainda não venceu como visitante nesta temporada. Jogo 3, Cuiabá e América Mineiro. Sábado, 5 da tarde, na Arena Pantanal, pela rodada 23 do Brasileirão Série A. O Cuiabá é o 10º com 29 pontos, faz uma boa campanha na temporada de estreia no Brasileirão Série A. E o América Mineiro é o 15º com 24 pontos. Na rodada passada, o time do Centro-Oeste empatou com o Atlético Goianiense em 0-0.
E o América Mineiro empatou com o Flamengo em 1-1, jogo que você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva em parceria com a Rádio SCA. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá conseguiu 2 vitórias e 3 empates, mesmo retrospecto do América Mineiro. Como mandante na temporada, o Cuiabá jogou 18 vezes com 9 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Já o América Mineiro, como visitante, fez 21 jogos com 8 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória para o Cuiabá, 33% de chances de empate e 27% de chances de vitória para o América Mineiro. O Cuiabá defende uma invencibilidade de 6 partidas consecutivas na Série A. Além disso, o Auriverde da Baixada sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos pela Série A. Por outro lado, o América Mineiro venceu apenas um dos últimos 10 jogos como visitante pela Série A. E o Coelho vem de uma sequência de 5 empates consecutivos como visitante na Série A do Brasileirão. Você já é inscrito no nosso YouTube? Você já sabe como é que funciona o esquema aqui da Rádio Antena Esportiva. Se você ainda não conhece a nossa rádio e quer se inscrever no YouTube, não perca tempo, clique no link acima da sua tela para você ficar por dentro de tudo o que é produzido aqui no Som da Antena Esportiva. youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative as notificações para você não perder nada. Jogo 4, Fortaleza e Atlético Goianiense. Sábado, 5 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 23 do Brasileirão Série A. O Fortaleza é o terceiro colocado com 36 pontos e o Atlético Goianiense é o 12º com 27. Na rodada passada, o tricolor cearense bateu o Sport Recife por 1-0, enquanto o Dragão ficou no empate em 0-0 com o Cuiabá. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Vojvoda conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Atlético Goianiense, que demitiu o técnico Eduardo Barroca, vem de 4 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Fortaleza disputou 25 jogos, com 15 vitórias, 8 empates e apenas 2 derrotas. Já o Atlético Goianiense, na condição de visitante, jogou 24 vezes, com 14 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 52% de chances de vitória para o Fortaleza, 27% de chances de empate e 21% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. Vamos às dicas. O Fortaleza sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos como mandante pela Série A. Além disso, o Leão venceu, na verdade, apenas uma partida nas últimas 7 rodadas da Série A, ou seja, vem de apenas empate e derrotas, apenas uma vitória nas últimas 7 partidas. Já o Atlético Goianiense conseguiu apenas uma vitória nos últimos 8 jogos pela Série A. E o Dragão não perdeu nos últimos 4 jogos como visitante para o Fortaleza. Foram 3 vitórias e 1 empate. Jogo 5, clássico alagoano entre CRB e CSA. Sábado, 6h30 da tarde, no Rei Pelé, pela rodada 28 do Brasileirão Série B. O CRB está na zona de classificação para a Série A, é o terceiro com 47 pontos. O CSA está brigando para entrar no G4, é o sétimo com 41. Na rodada passada, o CRB bateu o Náutico por 3-1 lá na Arena Pernambuco, enquanto o CSA, no Rei Pelé, bateu a Ponte Preta por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o CRB conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o CSA, do técnico Mozart, vem de 4 vitórias consecutivas e 1 derrota. Como mandante em 2021, o CRB conquistou 25 jogos com 12 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Já o CSA, como visitante, jogou 26 vezes com 9 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. De acordo com as porcentagens,
16% de chances de vitória para o CRB, 45% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o CSA. O CRB vive um jejum de 5 jogos seguidos sem vitória como mandante. Além disso, os regatianos não perderam os 3 últimos duelos contra o CSA. 1 vitória e 2 empates neste meio tempo. Já o CSA vem de 2 vitórias consecutivas como visitante. E os azulinos venceram 46% dos 13 jogos como visitante nesta Série B. Jogo 6. Fiorentina e Napoli. Domingo, 13h, no horário de Brasília, no Artemio Franchi, pela rodada 7 da Série A Team, o campeonato italiano. A Fiorentina é a 5ª colocada com 12 pontos e o Napoli é o líder do Calcio com 18 pontos ganhos e 100% de aproveitamento. A Viola vem de vitória, bateu a Udinese fora de casa por 1-0 e o Napoli também venceu na rodada passada, bateu o Cagliari por 2-0. Nesta quinta-feira, o Napoli recebe o Spartak Moscou da Rússia pela Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, já o Napoli vem de 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada, a Fiorentina jogou 3 vezes com 2 vitórias e 1 derrota, já o Napoli, como visitante, fez 4 jogos com 3 vitórias e 1 empate. De acordo com as porcentagens, favoritismo na coluna 2, ou seja, para a vitória do Napoli com 54%, contra 24% de chances de empate e 22% de chances de vitória para a Fiorentina. Vamos às dicas. A Fiorentina não venceu os 3 últimos jogos como mandante contra o Napoli. Foram 2 empates e 1 derrota. Já o Napoli ainda não perdeu nesta temporada por todas as competições que disputa. E o time napolitano vem de 7 vitórias consecutivas como visitante em partidas pela Série A Team. Jogo 7, Botafogo e Avaí. Sábado, 7 da noite, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 28 do Brasileirão Série B. Por conta da exigência de exame PCR para a imprensa e da impossibilidade da Antena Esportiva custear esses testes para os nossos colaboradores, este jogo não será transmitido pela nossa emissora. Muito bem, o Botafogo é o segundo colocado com 48 pontos, o Avaí é o quarto com 46, ou seja, 2 equipes que estão no G4, estão dentro da zona de classificação para a Série A do ano que vem. O Botafogo empatou com Vitória em 0-0, jogo realizado neste meio de semana, e o Avaí também neste meio de semana venceu Londrina por 2-0, jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o fogão do técnico Anderson Moreira conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Avaí vem de 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Botafogo disputou 21 jogos com 13 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, enquanto o Avaí, como visitante, jogou 24 vezes com 11 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 62% de chances de vitória para o Botafogo, contra 22% de chances de empate e 16% de chances de vitória para o Avaí. O Botafogo vem de 8 vitórias consecutivas como mandante, vem numa sequência muito boa. Além disso, o Fogão venceu 4 dos últimos 6 jogos que disputou pela Série B do Brasileirão. Já o Avaí vive um jejum de 4 jogos consecutivos sem vitória, como contra o Botafogo. Foram 2 empates e 2 derrotas. E o time catarinense venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos como visitante nesta Série B. Jogo 8, Red Bull Bragantino e Corinthians. Sábado, 7 da noite, na Arena Red Bull, pela rodada 23 do Brasileirão Série A. O Red Bull é o quinto com 33 pontos e o Corinthians é o sexto colocado com a mesma pontuação.
os times têm quase a mesma campanha, só que o Red Bull Bragantino tem um jogo a menos que o Timão. O time de Bragança Paulista vem de derrota no Campeonato Brasileiro, foi superado pelo Fluminense por 2-1 no Maracanã, e o Corinthians, por outro lado, venceu o Palmeiras por 2-1 no Campeonato Brasileiro. Já o Red Bull Bragantino jogou neste meio de semana e bateu o Libertad no Paraguai por 3-1, avançando para a final da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Maurício Barbieri conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Corinthians do técnico Silvinho vem de 2 vitórias e 3 empates. Como mandante em 2021, o Red Bull Bragantino conseguiu em 25 jogos 10 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas. Já o Corinthians, como visitante, em 22 jogos, disputou 22 jogos, no caso, 11 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 45% de chances de vitória para o Red Bull, 29% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Corinthians. O Red Bull Bragantino sofreu apenas 4 derrotas nos últimos 22 jogos pela Série A. Além disso, o Touro Louco venceu apenas uma partida nos últimos 6 como mandante pela Série A. Já o Corinthians defende uma invencibilidade de 8 partidas na Série A. E o Timão sofreu apenas uma derrota nos últimos 12 jogos como visitante no Brasileirão Série A. Curta e siga a nossa fanpage no Facebook. Facebook Rádio AE Esportes. Esportes em inglês, tá, galera? Rádio AE Esportes é simples. AE de antena esportiva e esportes em inglês. Lá você vai ter o Lotecando, vai ter o Bola Carioca, vai ter todas as nossas jornadas antenadas, as transmissões dos jogos dos times cariocas, e você não vai se arrepender de curtir a nossa página no Facebook. Jogo 9, Atlético Mineiro e Internacional. Sábado, 9 da noite, no Mineirão, pela rodada 23 do Brasileirão Série A. O Galo é o líder do Brasileirão Série A com 46 pontos. Já o Inter é o sétimo com 32. Na rodada passada, o Galo empatou sem gols com o São Paulo no Morumbi, enquanto o Internacional bateu o Bahia no Beira-Rio por 2-0. O Atlético Mineiro entrou em campo neste meio de semana pela Taça Libertadores da América e ficou no empate em 1-1 com o Palmeiras. Acabou sendo eliminado pelo critério de gol marcado fora de casa. No jogo de ida foi 0-0 lá em São Paulo, portanto o Galo fica sem a final da Liberta. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Cuca conseguiu 2 vitórias e 3 empates. Já o Internacional tem quase o mesmo retrospecto nos últimos jogos. 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Atlético Mineiro em 26 jogos conseguiu 20 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Já o Internacional, como visitante, em 23 jogos conseguiu 9 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 53% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 25% de chances de empate e 22% de chances de vitória para o Internacional. Vamos às dicas. O Atlético Mineiro sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 28 jogos em casa pela Série A. O Galo ainda defende uma invencibilidade de 14 jogos pelo Brasileirão Série A. Já o Internacional não perdeu nos últimos 4 jogos como visitante na Série A. E o Colorado ainda defende uma invencibilidade de 8 partidas na Série A do Brasileirão. Jogo 10, Liverpool e Manchester City. Domingo, 12h30 no horário de Brasília, em Anfield Road, pela rodada 7 da Premier League, o campeonato inglês. O Liverpool é o líder com 14 pontos e está logo à frente do Manchester City, segundo colocado com 13 pontos.
Na rodada passada, o Liverpool empatou fora de casa com o Brentford em 3-3, já o Manchester City venceu o Chelsea por 1-0. No meio de semana, pela Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool despachou o Porto 5-1 e o Manchester City perdeu para o PSG do trio Neymar, Messi e Mbappé por 2-0 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Jürgen Klopp conseguiu 4 vitórias e 1 empate, e nos últimos 5 jogos, o time do técnico Pep Guardiola conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, até agora o Liverpool em 4 jogos conseguiu 3 vitórias e 1 empate, ainda não perdeu jogando em seus domínios. Já o Manchester City, como visitante em 4 jogos, conseguiu 2 vitórias e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 35% de chances de vitória para o Liverpool, 40% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o Manchester City. Vamos às dicas. O Liverpool defende uma invencibilidade de 18 jogos por todas as competições, isso contando com partidas da temporada passada. Além disso, os Reds conseguiram vencer 3 dos últimos 6 jogos como mandante contra o Manchester City. Foram 3 vitórias do Liverpool, 2 empates e 1 vitória do Manchester City. Já o Manchester City sofreu 10 derrotas nos últimos 68 jogos por todas as competições. E o time azul de Manchester não sofreu derrotas para o Liverpool nos últimos 3 duelos. Foram 2 vitórias e 1 empate. Jogo 11, Chapecoense e São Paulo. Domingo, 4 da tarde, na Arena Condá, pela rodada 23 do Brasileirão Série A. A Chape é a lanterna com 10 pontos ganhos e o São Paulo é o 13º com 27. Na rodada passada, a Chapecoense perdeu para o Ceará por 1-0 fora de casa e o São Paulo recebeu o Atlético Mineiro e ficou no empate em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Verdão do Oeste Catarinense conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto o São Paulo vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2021, a Chapecoense em 21 jogos conseguiu 7 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, enquanto o São Paulo, como visitante, em 26 jogos conseguiu 9 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. De acordo com as porcentagens, 25% de chances de vitória para a Chapecoense, 25% de chances de empate e 50% de chances de vitória para o São Paulo. Vamos às dicas. A Chapecoense vive um jejum de 9 jogos consecutivos sem vencer como mandante. Além disso, o time catarinense vem de 2 derrotas consecutivas. Já o São Paulo vive um jejum de 3 jogos consecutivos sem vitória como visitante. E o tricolor paulista sofreu apenas 1 derrota nos últimos 9 jogos pela Série A. Jogo 12, Palmeiras e Juventude. Domingo, 6h15 da tarde, no Allianz Parque, pela rodada 23 do Brasileirão Série A. O Palmeiras é o vice-líder com 38 pontos e o Juventude é o 14º com 26. Na rodada passada, o Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians no Clássico Paulista por 2-1, enquanto o Juventude bateu o Santos em casa por 3-0. No meio de semana, o Palmeiras disputou o jogo de volta da semifinal da Taça Libertadores e empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. Com o resultado, o Palmeiras conseguiu avançar para a final da Liberta. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Abel Ferreira conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Juventude, do Marquinhos Santos, vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2021, o Palmeiras jogou 25 vezes com 14 vitórias, 3 empates e 8 derrotas.
O Juventude, como visitante, jogou 19 vezes com 4 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 59% de chances de vitória para o Palmeiras, 24% de chances de empate e 17% de chances de vitória para o Juventude. Vamos às dicas. O Palmeiras sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 17 jogos como mandante pela Série A. Além disso, o Verdão não venceu os 2 jogos mais recentes como mandante por todas as competições, um empate e uma derrota. Já o Juventude vive um jejum de 3 jogos sem vitória como visitante na Série A. E o time de Caxias do Sul venceu apenas uma partida nas últimas 6 rodadas da Série A. Deixa eu dar um recado rápido para você, porque eu quero pedir para você baixar o nosso aplicativo. Está disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. É a oportunidade de você carregar a Antena Esportiva com você para qualquer lugar e carregar também a Antena Esportiva no seu coração. Então baixe agora o nosso app. Jogo 13. Atalanta e Milan, domingo 3h45 da tarde no horário de Brasília, na Gewiss Arena, pela rodada 7 da Série A Team, o campeonato italiano. A Atalanta é a 7ª colocada com 11 pontos e o Milan está na vice-liderança com 16. Na rodada passada, o Atalanta empatou com a Internazionale por 2-2 e o Milan venceu o Spezia por 2-1. Pela Liga dos Campeões da Europa, a Atalanta venceu o Young Boys da Suíça por 1-0 e o Milan acabou perdendo para o Atlético de Madrid por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a Atalanta conseguiu 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Milan vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, a Atalanta jogou 4 vezes, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Milan, como visitante, em 4 jogos, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 23% de chances de vitória para a Atalanta, 37% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Milan. A Atalanta sofreu apenas 4 derrotas nos últimos 35 jogos pela Série A Team. O time de Bérgamo defende uma invencibilidade de 4 jogos por todas as competições. Por outro lado, o Milan também defende uma invencibilidade de 11 partidas pela Série A Team. E os rossoneiros venceram apenas 2 vezes nos últimos 12 duelos contra a Atalanta pela Série A Team. Jogo 14, Grêmio e Sport Recife. Domingo, 8h30 da noite, na Arena do Grêmio, pela rodada 23 do Brasileirão Série A. O tricolor gaúcho é o 18º com 22 pontos e o Leão Pernambucano é o 19º com 17. Os dois times estão dentro da zona de rebaixamento. O Grêmio perdeu para o Atlético fora de casa por 4-2 e o Sport Recife perdeu para o Fortaleza em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, já o Sport Recife vem de 2 empates e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Grêmio em 26 jogos conseguiu 15 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, enquanto o Sport Recife como visitante nesta temporada conseguiu em 22 jogos 6 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. De acordo com as porcentagens, temos aí a maior barbada do concurso 957 da Loteca, 63% de chances de vitória para o Grêmio, 29% de chances de empate e 8% de chances de vitória para o Sport Recife. Vamos às dicas. O Grêmio sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos como mandante pela Série A. Além disso, o tricolor gaúcho venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos pela Série A, 2 vitórias e 4 derrotas. Já o Sport Recife vive um jejum de 8 jogos sem vitória na Série A.
e o time pernambucano não conseguiu vencer nos últimos 3 jogos como visitante pela Série A do Brasileirão. Muito bem, vamos repassar para você a programação do concurso 957, lembrando o prêmio, R$300 mil para quem gabaritar os resultados dos 14 jogos deste final de semana. Jogo 1, Flamengo e Atlético. Jogo 2, Atlético de Madrid e Barcelona. Jogo 3, Cuiabá e América Mineiro. Jogo 4, Fortaleza e Atlético Goianiense. Jogo 5, CRB e CSA. Jogo 6, Fiorentina e Napoli. Jogo 7, Botafogo e Avaí. Jogo 8, Red Bull Bragantino e Corinthians. Jogo 9, Atlético Mineiro e Internacional. Jogo 10, Liverpool e Manchester City. Jogo 11, Chapecoense e São Paulo. Jogo 12, Palmeiras e Juventude. Jogo 13, Atalanta e Milan. E jogo 14, Grêmio e Sport Recife. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou nos canais online das Loterias Caixa até às 2 da tarde deste sábado. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3, a aposta mínima nos canais online custa R$30. Se você quiser saber os preços de outras combinações de apostas da Loteca, é só você consultar o site loterias.caixa.gov.br ou o mural da casa lotérica mais próxima de você. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso deste final de semana da Loteca. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência, o carinho da sua participação e lembrando que o nosso programa vai ao ar às quintas-feiras, às 7 da noite, no YouTube, no Facebook e no nosso aplicativo. Não perca neste final de semana as jornadas antenadas. Na sexta-feira tem o Bola Carioca fazendo esquenta para essas partidas. No sábado tem o Campeonato Carioca da Série B1, a terceira divisão do futebol do Rio de Janeiro. São Gonçalo Esporte Clube e Carapebus. Você vai acompanhar essa partida a partir das 2h30 da tarde. E no domingo tem Flamengo e Atlético a partir das 3h30 da tarde. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente, diga não ao feminicídio, denuncie os casos de violência contra a mulher. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Estaremos Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.